Que saudade daquela paixão forte que eu tinha no início da conversão. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Bom, para começar o assunto de hoje, olha o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de você onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Bom, esse contexto, João tá escrevendo as igrejas. E essa era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era muito frutífera, fazia coisas que agradavam a Deus, mas tinha uma coisa: elas tinham abandonado o primeiro amor. Isso é muito comum de acontecer em pessoas que já se converteram um bom tempo. A fé ela vai se tornando mais sólida, ela vai vivendo coisas com Deus, vai fazendo coisas para Deus, mas a sua paixão acaba diminuindo. O primeiro amor vai se embora. Eu quero bater um papo com vocês a respeito do primeiro amor. Anos de caminhada cristã, a fé se torna mais sólida, sabe? Com o passar dos anos na caminhada cristã, fui vivendo muitas coisas com Deus e aprendi muito com Ele, a ponto de a minha fé ser mais sólida, porque hoje eu tenho certeza que tudo que Deus fala é real, é verdadeiro, totalmente diferente do início, que eu não tinha tanta certeza do que era real, do que não era, mas ao mesmo tempo que eu tinha essa fé mais fraca, a minha paixão era mais forte. A minha vontade de viver coisas com Deus era mais forte, era mais acesa. No início, a gente está disposto a tudo, não é? Parece que largar certas coisas que Deus quer que a gente largue fica mais fácil. Nós tínhamos mais empolgação para orar, não é mesmo? Mais empolgação para negar a própria carne, mais empolgação para largar tudo aquilo que Deus não queria em nossas vidas, mais ânimo para assistir conteúdos cristãos também. Com o passar do tempo, Deus foi moldando nossa vida, foi nos transformando, não é? Ele me transformou totalmente. Vícios que eu tinha lá no começo eu não tenho mais, coisas que foram doloridas para renunciar, já não faço mais faz tempo, mas a paixão, o ânimo de orar, o ânimo de ler a palavra, o ânimo de assistir coisas cristãs, parece que não é o mesmo. Parece que é um sacrifício. Então parece que hoje a paixão, ela enfraqueceu, não é mesmo? Porque o tempo de se apaixonar, o tempo de se empolgar, infelizmente já passou. E orar é uma luta hoje em dia. Tu também passa por isso? Provável que sim. Sabe, uma coisa que eu percebi que é muito parecido com a relação amorosa. No começo é uma paixão ardente, o amor não era tão forte, mas a paixão era forte. E com o passar do tempo o amor fica mais sólido, o companheirismo fica mais sólido, mas a paixão ela diminui. É um pouco parecido, não é? Mas com isso a gente pode acabar se acostumando e esquecendo de se regar o relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. A gente pode acabar se esquecendo de regar nosso relacionamento. E isso não pode acontecer. Mesmo com dificuldades de regar, é necessário que a gente regue para se manter firme e forte no amor de Deus. Que os anos de conversão que nos fizeram esfriar venham nos trazer novamente essa paixão. Que a gente volte a se apaixonar por Jesus como era no começo. Que a gente comece a regar cada vez mais para voltar ao primeiro amor. Assim como é num relacionamento amoroso, também é com Deus. Para a paixão voltar, é necessário que a gente comece a regar. Oremos para que Deus nos guie, para continuarmos buscando mais e mais, mesmo quando a gente está sem vontade. Porque com a constância, a gente acaba se apaixonando novamente. Nós precisamos entender que somos dependentes. Não é porque estamos cheios num momento, a gente deve largar de lado a presença de Deus porque já tá bom o suficiente. E eu não estou falando assim de sentir a presença de Deus,
Porque sentir a presença de Deus, ele não tem obrigação de fazer a gente sentir a presença dele sempre. Não estou falando sobre isso. Mas sobre o prazer de estar nele. Sobre o prazer de orar, de falar com ele, de ter um relacionamento com ele. Porque também não dá pra gente viver de acordo com o que a gente sente. Porque a fé, ela não é sentimento, mas ela é uma convicção. Mas que a gente decida buscá-lo mesmo assim, entendendo que não vamos sentir sempre a presença de Deus. Mas que mesmo assim é necessário a gente regar, até que o nosso espírito queira cada vez mais a sua presença. Voltemos às obras do início. Amém? O que vocês acham deste assunto? Eu gostaria de saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo e deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. E se inscreve se tu não é inscrito ainda. Vamos para a meta de 350, 400 e assim por diante. E compartilhe com a família, no grupo da igreja, enfim. Compartilhe então com todo mundo. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.